Tânia, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, de dar a oportunidade da gente prestar esse esclarecimento, né, e essas informações para a população, principalmente para a população 50 a mais, mas para todo mundo, para as pessoas que precisam conhecer o que as políticas públicas e o Estatuto da Pessoa Idosa evoluíram nesses últimos 22 anos. Como é que você chegou à presidência do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Tânia? Boa tarde, Cíntia. Super feliz com o convite, né? Pela realidade que estamos vivendo, com a crescente da população idosa. Então, mais do que nunca é necessário estarmos informando, estarmos levando a elas o que elas precisam saber para que realmente acessem os seus direitos, que é o que consta no Estatuto do Idoso. A minha trajetória no conselho é até engraçada até, né? Eu sou presidente da Associação de Moradores e fui convidada para indicar duas pessoas para o conselho, pela instituição. E aí indiquei uma amiga do antigo gestor dos conselhos municipais e uma outra amiga minha como suplente. Só que na semana da eleição, a minha amiga, o esposo dela ficou doente. E aí, o Fernando Borges, né, que na época era o gestor, Tânia, por que que você não entra então no lugar dela? Eu falei, caramba, mas entra, entra. E aí eu entrei como suplente, na verdade. Olha só. E na eleição, né, eh, fui. Só que aí quando chegou no ano seguinte, o presidente, ele desistiu, ele pediu para sair. E aí o Fernando Borges, na época, falou, Tânia, você tem participado tanto, o pessoal, tá todo mundo querendo que você assuma a presidência, e daí, na eleição, né, para substituir, fui eleita presidente. Olha só, foi sem querer querendo, Sim, então. sem querer, peguei o bonde andando, né? E sentei na Aham. janela. Olha só, pegou o bonde andando e já sentou na janelinha. Sentei na Você está janelinha. lá há quanto tempo? Eu já estou lá, já vai fazer 3 anos, 3 porque o ano anos. passado, né, o conselho, houve a recondução do conselho. Então, nós fomos reconduzido, porque o nosso regimento interno permite, né, que seja reconduzido por apenas mais uma vez. Aham. Então, eu fui reconduzida, então o meu mandato ele termina em junho de 2026. Tudo bem, se foi reconduzida é porque está fazendo um bom trabalho, né? Eu imagino que sim. Tânia, qual é o panorama que você faz desses 22 anos do Estatuto da Pessoa Idosa no Brasil? Olha, o estatuto, né, eu considero que ele vem avançando de forma bem tímida ainda, É. tá? De forma bem tímida, né, essa lei federal. Por quê? Justamente o que a gente trouxe no início. Eu acredito que é falta de informação, né? As pessoas, principalmente 60 a mais, elas não têm conhecimento do que o estatuto traz em direitos para ela. Então, eu acredito assim que esse avanço, se houvesse essa divulgação maior, essa maior informação a esse público, teríamos conquistado muito mais coisas. Embora que a gente tenha visto no nosso Brasil, né, muitas cidades que já vêm avançando muito nas políticas públicas voltadas aos idosos. A gente vê o estatuto se tornar bem real em muitas cidades. A gente tem visto isso, né, acontecer. Uhum. Mas a gente tem visto também o quê? Que às vezes coisas bem simples que o estatuto traz, tipo uma fila de prioridade, Sim. né? Por exemplo, eu vivi isso no início do ano. Eu fui numa loja eh, de para conserto de freezer, né? Uhum. E cheguei lá, vi várias pessoas idosas pegando uma senha. Falei, caramba, será que não tem fila de prioridade, né? Aí fui até o rapaz estava distribuindo a senha, eu falei para ele, falei assim, olha, posso falar com a gerente, né? Aqui não tem fila de prioridade? Ele falou assim, eu não sei, mas a gerente me apontou a pessoa, a moça, né? Eu cheguei e Uhum. falei para ela, aqui não tem fila de prioridade para os idosos? Ela fez assim, não, todo mundo pega a senha e espera a vez. Olha só. Aí eu falei assim, olha, eu tô te falando isso porque tem a lei, né? É o Aham. Estatuto do Idoso. E tem todo o comércio, tem que ter essa fila de prioridade para a pessoa idosa. Ah, nossa, eu nem sabia, ela falou para mim.
Aí eu peguei e falei para ela, falei assim: "Olha, eu tô te falando porque eu sou a presidente do conselho municipal, né, do direito de pessoa idosa". Aí ela já me olhou com outro olhar, ela fez assim: "Ah, então eu vou conversar com o dono, né, pra gente porque a gente não estava sabendo disso aí". Uhum. Então aí a gente viu a falta de informação, né. E assim, foi muito interessante porque passou um mês e pouco, eu tive que retornar na loja. Aham. E cheguei lá, tava a plaquinha, tinha fila de prioridade. Olha E só. aí fui, a cumprimentei, né, falei: "Puxa, eu fiquei super feliz, tá". Ela falou: "Não, aquele dia você comentou, a gente, né, eu conversei com o dono e a gente já colocou, agora já tem a fila da prioridade". Então a gente vê o quê? Que realmente falta informação, E o que que divulgação. você atribui essa falta de informação? De quem tem que partir essa informação e quais os canais que seriam mais eficientes para que essas informações chegassem a quem precisa chegar? Olha, eu acredito que essa falta de informação, ela é até decorrente mesmo, dos como é que eu vou te falar? Do poder público. Né, eu acho que essa divulgação teria que ser feita nos PAMOS, nos centros de convivência, né, tá sempre tendo essa provocação. Na escola, eu acho que a educação é o primeiro pilar, né, eu sou Sim, suspeita, porque eu sou educadora, você é educadora. mas eu acredito que tudo parta da educação, porque na educação que a gente vai ter o quê? Formação, de ideias, né, mudanças de paradigmas. Então eu acho que a educação seria o primeiro passo. Tá Sim. desde a tenra idade se trabalhando sobre esses direitos, sobre essa importância de garantir um envelhecimento com dignidade, com qualidade, com equidade, né. Então eu acredito que a educação é o primeiro passo. E o demais são os meios de comunicação, né. Rádio, televisão, a mídia, né, a própria igreja. Eu acho que todo local social onde tem povo reunido, a gente tinha que estar trabalhando esses conceitos, esses direitos, como acessá-los, quais são os benefícios que eles trazem, para quem são. Eu Sim. acho que aí seria, né, acho que o ponto de partida. Como que o conselho em si poderia atuar para que isso efetivamente acontecesse? Então, o conselho, né, por ser um órgão, eh, como é que se fala? Que tem a sociedade civil e o poder público, né, um órgão paritário, deliberativo, nós ainda encontramos, para ser bem sincera com você, muita resistência do poder público, né. Sim, Infelizmente, alguns nos veem como concorrentes, que não é o caso, né, nós somos parceiros do poder público, sim. porque nós atuamos como controle social. Então nós analisamos, fiscalizamos, né, eh, como está sendo conduzidas as políticas públicas voltadas às pessoas idosas. Então, se nós tivéssemos uma parceria mais consolidada com o poder público, eu acho que poderíamos contribuir muito mais. Embora que a gente contribui através, de reuniões, algumas participações em eventos, né, ligados às pessoas idosas que acontecem nos CCIs, em outros locais. Então a gente sempre está procurando trazer, né, esses direitos, levar ao conhecimento desse público os direitos que pertencem a eles e como podem acessar. Muito bem. Com relação a essa acessibilidade, né, essa parceria do poder público com o conselho, pensando na pessoa 50 a mais, 60 a mais. Você acredita que no Brasil nós tenhamos realmente cidades amiga do idoso? Aquela cidade que é uma cidade inclusiva? Eu estou perguntando isso porque existe um guia mundial feito pela OMS já há 17 anos, que é o Guia da Cidade Amiga do Idoso. Esse guia é um modelo, né? Ele é uma espinha dorsal que cada município pode adaptar à sua realidade e fazer ali um checklist. Será que a minha cidade é uma cidade amiga da pessoa idosa? E aí entra várias questões: segurança, saúde, mobilidade, moradia. E esse guia ele traz Educação, lazer. educação, cultura, turismo, né? A inclusão social da pessoa idosa, porque infelizmente quando a gente fala de políticas de inclusão, existem várias inclusões, mas a pessoa idosa parece que está ali
escondida, Meio excluída, na meio verdade. excluída, pedindo para ser vista também. E a população envelheceu, não é mais um tema do futuro, é um tema do presente, né? O dia 1º de outubro, o Dia Mundial da Pessoa Idosa, foi implementado há mais de 40 anos atrás, ou seja, a gente tem discutido isso ao longo de 4 décadas e esse futuro da pessoa idosa ser numerosa no mundo inteiro já chegou. Então, você acha que nós no Brasil estamos ainda caminhando a passos lentos? Como é que você vê isso para que realmente as cidades sejam inclusivas? Olha, é o que eu te falei em relação ao estatuto. Eu acredito que a gente ainda está muito lento. Por quê? Se você for ver o censo de 2010 e o último agora, 2022, nós vamos ver o quê? Que a população idosa cresceu 56%. Em 2010, eram 40, né, em torno de 46, alguma coisa, pessoas para cada 100 crianças e adolescentes. Em 2022, passou a ser 80 para cada 100. Né? O nosso município, por exemplo, daqui 2 anos, nós teremos mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes. E a gente vê o Exatamente. quê? Que essa é uma realidade, como você falou, mundial. Mundial. A gente vê em países, por exemplo, como a França, eles começaram a se preparar para essa realidade, né, de uma população envelhecida maior do que a população ativa, do que crianças e adolescentes, há 500 anos. E nós ainda estamos surpresos, às vezes a gente percebe que as pessoas, quando você toca nesse assunto desse crescimento acelerado da população idosa, as pessoas ficam espantadas, né? Ainda elas ficam com aquela cara de, nossa, eu não sabia, caramba, é tudo isso. Ué, aqui mesmo no nosso município, às vezes eu converso com as pessoas, eu falo assim, sabia que aqui tem mais de 54 mil pessoas idosas? Nossa, tudo isso? Eu não sabia que tinha tudo isso, né? Tem mais de 1.000 pessoas com mais de 100 anos aqui em Taubaté, né? 2 semanas atrás, eu conheci uma senhora de 104 anos. Quer dizer, então, o que você falou, é uma realidade que não é para amanhã. É É uma realidade, atual. na verdade, de ontem, né? É, De ontem, já aconteceu e a gente vê que essa população, mais do que nunca, a gente vê que a própria questão da perspectiva de vida aumentou. Hoje é 77. quase 20 anos, né, nas últimas décadas. Então, o que a gente observa que a Europa, né, os outros países levaram 100 anos para acontecer, no nosso país, esse envelhecimento, esse crescimento aconteceu em 40. Exatamente, exatamente. E eu acho que nós estamos no momento em que essa bolha furou, né? Com A certeza. bolha do etarismo, Do idaísmo, do né? idaísmo, do ageísmo e de toda a população idosa que precisa ser vista, finalmente foi estourada. Tem muita gente falando sobre isso e a Sim. gente quer aqui nesse canal, muito mais do que falar, é entender como é que as pessoas, as empresas, o órgão público, as políticas públicas, a sociedade de uma forma geral precisa entender isso e agir para que realmente as pessoas 50 a mais, 60 a mais não sejam excluídas, sejam parte da sociedade, né? Porque quando você exclui, não adianta eu ter 20 anos a mais de vida sem qualidade de vida. Eu vou E ter sem oportunidades, sem né? oportunidades, eu vou ficar dependendo do quê? Para ter 20 anos a mais e ser integrado, e ser feliz, e ser participativo, E a né? gente percebe o quê? E os meios de comunicação vêm nos chamando a atenção muito para ações preventivas. Porque não adianta você ter uma perspectiva de vida maior, né? E de repente você está com 90, mas desde os 70 está acamado, Exatamente. não é? Você tem que ter qualidade de vida, você tem que se manter a sua autonomia, você tem que manter a sua independência. Até porque eu sempre falo para o pessoal, quem nasceu agora, a curva é ascendente, a pessoa vai produzir. Quem passou a ser considerado como pessoa idosa, ele vai usufruir, né? Exatamente. Então, na verdade, você vai ter o Estado em si, ele vai começar a investir. E o custo
para uma pessoa idosa que tenha comorbidade, que tenha algum tipo de dificuldade, que necessite mais, é um custo alto, é um custo caro, porque demanda especialistas, né? É fralda, é medicação, é alimentação, uma série de gastos. Então, mais do que nunca, como você acabou de falar, essa bolha, né, estourou e é necessário começarmos a traçar ações para ver alguma coisa, para não colapsar a própria Exatamente. sociedade, né? A gente Exatamente. precisa repensar na nossa forma de olhar a esse público. Para quê? Para que a gente possa ver como que a gente pode torná-los ainda ativos na sociedade. Porque vai se precisar, já que estamos vendo que a natalidade está cada dia mais diminuindo, né? Sim. A taxa de natalidade hoje no Brasil é de 1,7 Isso, no último censo filhos. foi 6%, né, em 22, e 26 pessoas que passaram a ser consideradas como idosas. Exatamente. A pirâmide inverteu, né? Completamente. E a gente precisa falar sobre isso.